Muito bem, então falaremos sobre potência em corrente alternada, potência em CA, né? Como a gente já comentou em outras aulas, né? Muitas vezes a gente chama a corrente alternada de CA ou AC, enfim, são as formas que a gente tem para se referir à corrente alternada, ou às vezes tensão alternada, corrente alternada, então, enfim, isso é o que menos importa, tá? Então a gente vai estudar hoje essa parte, esses circuitos, né, onde nós queremos calcular a potência em circuitos que estão sobre o domínio de um sinal, né, de corrente alternada. E aí, pessoal, nesse caso, né, a gente precisa primeiro comparar, né, a corrente contínua com a corrente alternada, né? Quando a gente fala, porque nós até tratamos já da potência em corrente contínua, onde a gente fazia simplesmente potência igual a tensão vezes a corrente, né? Era uma forma bem simples, você pegava a tensão, multiplicava pela corrente e achava a potência. E aí, né, quando você tem essa corrente contínua, né, você vai ter simplesmente, né, o cálculo da tensão vezes a corrente. Agora, quando você tem uma corrente alternada, nesse caso você pode ter três tipos de potência, né? Você pode ter a potência aparente, né? Você tem a potência ativa e você tem a potência reativa. São esses três tipos de potência que nós vamos estudar hoje. Por quê? Quando você tem lá um sinal, né, de tensão contínua, você tem simplesmente lá, de maneira reta, né, a tensão, a corrente, e sem problema algum. Agora, na tensão alternada, né, você acaba tendo uma defasagem da tensão em relação à corrente, né? Você pode ter essa defasagem ou não, né, mas aí vai depender se você tem cargas somente cargas resistivas ou se você também tem cargas reativas, né, que são provocadas pelo capacitor e pelo indutor. Mas dependendo do tipo de carga que você tem no sinal CA, no sinal alternado, você vai poder ter então uma defasagem da corrente em relação à tensão, né, ou da tensão em relação à corrente, tá? Então a gente vai observar isso. Falando um pouco mais sobre essa defasagem, então acontece o seguinte: quando você tem uma carga resistiva, ou seja, você tem somente um resistor, né, você está lidando somente com um resistor num circuito de sinal alternado, tá? Mas você tem somente um resistor, a sua tensão ela vai ficar em fase com a sua corrente. Quando a gente fala de defasagem ou quando a gente fala de fase, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer o seguinte: a sua tensão e a sua corrente elas começam no mesmo ponto do gráfico, ó, como estão começando aqui, elas atingem um ponto máximo juntos, né, no mesmo tempo, e depois, né, você tem elas chegam a 0 volts e 0 ampere ao mesmo tempo. Depois você chega a um ponto máximo, né, trocando a polaridade, né, juntas, né? Pode ver que o ponto máximo da corrente aqui ficou igual ao ponto máximo da tensão, né? Aqui a tensão em vermelho e a corrente em verde. E depois elas zeram novamente no mesmo ponto. Então, nesse caso, nós estamos dizendo que a corrente está em fase com a tensão, né? Ou a tensão está em fase com a corrente, certo? Isso vai acontecer quando você tem uma carga resistiva. Então, estamos falando de sinal AC, mas estamos falando que você tem um resistor somente. Você não tem capacitor, você não tem indutor, você só tem o resistor. Então, nesse caso, né, a sua corrente ela está em fase com a sua tensão, tá? Existem outras formas? Sim, né? O que acontece? Você pode ter esse caso aqui, né? Perceba que a sua tensão, que é o que está em vermelho, não começa no mesmo ponto do verde que é a corrente. Então a tensão ela não está em fase com a corrente. A tensão, o que acontece nesse caso, a tensão ela está adiantada, ela começou primeiro, depois é que a corrente começou. Então nesse caso aqui,
a sua corrente ela está atrasada em relação à sua tensão. A gente diz que ela está atrasada a 90 graus, né? Porque a gente diz que esse ponto aqui é o ponto de 0, aqui é o ponto de 90 graus, aqui é o ponto de 180, esse ponto é o ponto de 270 e esse ponto aqui é o de 360. Se a gente for relacionar o sinal senoidal a um círculo, né, que tem 360 graus. Isso não é tão importante para a gente nesse momento, o fato de dizer que aqui está 90 graus, mas o que você precisa entender é que a sua tensão ela está adiantada em relação à sua corrente. E isso acontece quando você tem uma carga indutiva, tá? A sua tensão ela adianta em relação à sua corrente, ou a sua corrente atrasa em relação à sua tensão, é a mesma forma de dizer a mesma coisa, quando você tem indutores, quando você tem reatância indutiva. Então, os indutores eles provocam o atraso da corrente em relação à tensão, tá? O que não acontece com o resistor. No resistor, a corrente ela fica em fase com a tensão. Agora, existe uma outra forma também, né? Você pode ocorrer outra coisa. É quando a sua tensão ela está, ou a sua corrente ela está adiantada em relação à sua tensão. Pode ver que aqui, ó, ele já terminou o primeiro ciclo nesse ponto, né? E começou aqui um segundo ciclo que nem coube aqui nesse começo. Então a sua tensão, né, ela está atrasada em relação à corrente, né? Isso vai acontecer, né, da sua corrente adiantar em relação à sua tensão. Isso vai acontecer quando você tem uma carga capacitiva. O problema é quando você tem cargas indutivas e cargas capacitivas, é que como a tensão, a potência, ela é a tensão vezes a corrente. Se eu for pegar aqui a potência nesse ponto, eu estou pegando o máximo de tensão e o máximo de corrente. Então a minha potência nesse ponto, na minha carga resistiva, ela vai ser a minha máxima potência, né, com a tensão de pico e com a corrente de pico. Agora, imagina só numa carga indutiva. Eu tenho o pico da minha tensão e eu tenho zero de corrente, né? Esse vezes esse vai dar zero, né? Então você tem modificações da sua potência de acordo com o tipo de carga que você tem no seu circuito. A mesma coisa acontece aqui, né? Enquanto você tem zero de corrente, de tensão, você tem o máximo da sua corrente. Então, dessa forma, a sua potência no ponto máximo da sua tensão vai dar zero e a sua potência no ponto máximo de corrente vai dar zero. Então, a interferência que vai ocorrer, né, nesses casos, né, do fato de você ter uma carga indutiva ou de você ter uma carga capacitiva ou de você ter uma carga somente resistiva, isso vai interferir diretamente na sua potência, né? E é essas interferências que nós vamos estudar na aula de hoje. Por isso que a potência em sinal AC ela é um pouquinho mais complexa do que estudar a potência no sinal de corrente contínua, né? Porque você vai ter essas variações de acordo com a carga que você tem, se ela é indutiva ou se ela é capacitiva. Bom, e aí a gente precisa então classificar algumas potências, como eu disse há pouco. Você tem lá a potência aparente, você tem a potência ativa e você tem a potência reativa. Não falei sobre elas ainda. Vou começar a falar sobre elas agora. Nós temos a primeira potência que nós vamos estudar é a potência aparente, né? Nós representamos ela pela letra S. O que é a potência aparente? É a potência que aparentemente ela é entregue à carga. Então, aparentemente, né, parece que você tem essa potência, mas a gente vai ver que, na verdade, parte dessa potência não vai poder ser aproveitada. Então, essa potência aparente, ela, que à primeira vista, né, aparentemente, a carga vai converter isso em potência ativa, né, que é o segundo tipo de potência. Porém, né, a nossa potência aparente ela só vai ser convertida, né, em potência ativa, que é realmente a potência que você utiliza. Só vai acontecer isso se a tensão e a corrente estiverem em fase. Lembra que nós acabamos de ver, né?
se a corrente e a tensão estiverem em fase. Isso só vai acontecer, ou seja, da minha potência aparente ser toda transferida para a carga, isso só vai acontecer se a corrente estiver em fase com a tensão, ou seja, quando nós tivermos uma carga resistiva, como nós acabamos de ver. Então eu só consigo entregar toda a potência para a minha carga, né, se eu tiver um elemento resistivo e não um elemento reativo, ou seja, vindo de capacitores e de indutores. Bom, continuando aqui, né, então esse é o caso da fase, né, onde a tensão ela está em fase com a corrente. E aí, pessoal, havendo, né, qualquer defasagem entre essa tensão e a corrente, né, qualquer defasagem entre a tensão e a corrente, o que vai acontecer com a nossa potência aparente? A potência aparente convertida em trabalho útil, ela vai ser menor, né, do que a potência aparente. Então, no caso aqui, essa potência que aparentemente é toda a minha potência, ela vai produzir uma potência útil, ela vai produzir um trabalho útil menor do que aquele que realmente é a minha potência aparente. A gente vai ver um pouco melhor isso quando nós estivermos falando dos outros dois tipos de potência. Então, essa potência, a potência aparente, que é cobrada pelas concessionárias de energia elétrica, né? A unidade de potência aparente aqui é importante, né? Porque nós estamos acostumados com a unidade de potência em watts, né? Mas você já deve ter visto em algum lugar, falando de potência, né? Falando em kVA, por exemplo, em kilovolt-ampere. Então, quando você vê lá potência em kVA, são tantos kVAs de potência, o que vem a ser esse kVA? O K é de quilo. E esse VA, volt-ampere, que é a unidade de potência aparente, né? Então, a unidade da potência aparente, quando você pega a tensão e multiplica simplesmente pela corrente, essa unidade, nós vamos dizer que a unidade é volt-ampere. Nós vamos representar pela letra V e pela letra A. Tá? Então, VA é a unidade de potência aparente. Então, se você tem lá 1000 VAs, você tem 1 kVA. Né? Por isso que você já ouviu falar, provavelmente, em kVA. Ele é uma unidade de potência e é a nossa potência aparente. Aí você vai me perguntar, mas e o watts? Espera que o watts vai aparecer daqui a pouquinho, então, nas nossas potências. E aí, pessoal, a gente representa a potência aparente pela letra S, né? É como a gente gosta de fazer essa analogia, né? Imagina assim um copo de chopp, né? Um copo de cerveja, um copo de chopp, melhor dizendo. Quando você olha para todo esse copo de chopp, o copo todo de chopp seria equivalente à nossa potência aparente. Então, aparentemente, né, esse copo inteiro é o que você tem de chopp para beber, tá? Então, na nossa analogia, nós estamos dizendo que essa é a nossa potência aparente, porque aparentemente essa é a potência que nós vamos ter para consumir, tá? Mas nós vamos ver, né, que existe um outro tipo de potência, né, que é a potência reativa. O que é a potência reativa? Se eu tenho a potência aparente, que é aquela que aparentemente é aquela que eu posso usar, a potência reativa, que nós vamos representar pela letra Q, essa potência que tem a unidade volt-ampere reativo, né, VAR, né, VAR, volt-ampere reativo é a unidade da potência reativa, ela corresponde à parcela da potência que não é convertida em trabalho útil. Ela não vai ser convertida em energia. Tá? Então, daquela potência aparente que nós vimos que existe, uma parte dela não pode ser convertida em trabalho útil. Né? Não vai ser convertido no movimento do motor, não vai ser convertido em energia do transformador, não vai ser convertido em luminosidade, né? Porque ela vai ser perdida. Então, potência reativa é a potência que você está perdendo. Né? Ela é a parcela, né, da potência que não é convertida em trabalho útil. Né?
Então ela vai ser convertida em quê? Né? Essa potência, muitas vezes, ela é convertida em calor, né? Que ela é percebida, isso percebido muitas vezes quando você tem um transformador, um motor que esquenta, né? Nas cargas indutivas em geral, né? As cargas indutivas, elas têm uma parcela muito grande de potência reativa. Então, nesse caso, né, quando você tem lá um motor e você vê que esse motor está esquentando, é porque ele tem uma potência reativa, em que aquela potência aparente que foi aplicada para o motor, apenas uma parte foi aproveitada, que nós vamos chamar de potência ativa daqui a pouco, e aquela parte que não está sendo aproveitada, ela está gerando calor, por exemplo. Tá? Uma das formas de você desperdiçar a potência em potência reativa é através do aquecimento. Então esse aquecimento está representando ali uma energia transformada em calor. Só que um transformador quando esquenta, um motor quando esquenta, você não está aproveitando essa energia que eles têm. Então dessa forma, esse aquecimento, né, ele é fruto justamente dessa potência reativa. Tá? E aí, pessoal, esse tipo de potência ele vai aparecer então quando você tem dispositivos capazes de armazenar, né? Quem são os dispositivos que armazenam algo? São os indutores, né? E lembrando, os indutores eles armazenam cargas magnéticas, né? E os capacitores, que são elementos que armazenam cargas elétricas. Então, quando você tem capacitor e quando você tem indutor, você acaba gerando potência reativa. Se você tem apenas uma carga resistiva, né, por exemplo, uma resistência de chuveiro, uma carga resistiva. Então, nesse caso, você não vai ter a criação, né, da potência reativa. Você não tem potência reativa. Sua potência ativa vai ser igual, ou seja, a potência que você aproveita vai ser igual à potência que você aparentemente tem, a potência que é gerada ali por tensão vezes corrente. Tá? E a potência reativa, é a potência que você está desperdiçando aí em forma de calor. E aí, pessoal, essa potência, no caso da potência reativa, né, os indutores eles armazenam energia na forma de campo magnético, né, como nós vimos lá na teoria, no vídeo, na aula referente a indutores, né? E os capacitores, então, na forma de campo elétrico. Tá? Essas cargas, né, elas vão criar defasagem entre a tensão e a corrente, como nós vimos. Né? Um vai adiantar a corrente em relação ao outro. Então, como existe a defasagem entre a tensão e a corrente, você não está aproveitando a sua potência, porque falei, você vai ter lá um ponto em que a sua máxima tensão ela não vai coincidir, né, com a sua máxima corrente. Então imagina um ponto de tensão de pico não vai coincidir com a sua corrente de pico, porque você teve a defasagem da corrente em relação à tensão. Então dessa forma, né, imagina só, você tem uma tensão de pico no momento que a sua corrente é igual a zero. Então a sua potência, tensão vezes corrente, vai ser igual a zero, porque se a sua corrente é zero, vezes a sua tensão, que tem uma tensão de pico, que seja de 180 volts no caso da rede elétrica, né? 179, alguma coisa, vezes zero, que é a corrente, porque ela está defasada, ela está começando naquele momento em que a tensão atingiu o pico, a sua potência naquele momento vai ser zero. Então, essa defasagem que existe, seja adiantando a corrente ou adiantando a tensão, essa defasagem que existe de um em relação ao outro, é isso que vai provocar, então, a potência reativa. E isso é provocado por quem? Pelos capacitores e pelos indutores. Né? Como nós vimos, um atrasa a corrente e outro atrasa a tensão. Então, pessoal, é por isso, né? Por isso que a gente tem que tratar, né, de maneira separada as potências. Então, por convenção, né, a potência reativa ela vai ser positiva num circuito indutivo e negativa em um circuito capacitivo, porque da mesma forma que você tem a criação de potência reativa a partir de um capacitor, você tem a criação da potência reativa a partir de um indutor, mas elas estão em sentidos diferentes, né? em fases opostas. Então, um
né, convencionou-se que a potência reativa provocada pelo indutor ela é positiva e a potência reativa provocada pelo capacitor ela é negativa. Isso é importante para a gente saber que a potência reativa provocada pelo indutor ela tem um módulo, ela tem um sentido diferente e oposto daquela criada pelo capacitor, porque isso vai ajudar a gente lá na frente a eliminar, a abaixar um pouco essa potência reativa, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Então, o importante até esse momento é você saber então que a potência reativa para o indutor, né, criado pelo indutor, ela é positiva e a criada pelo capacitor, ela é negativa. E aí então, pessoal, olhando aqui, né, num circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo, né, a gente tem a defasagem dos 90 graus, né, de um em relação ao outro, né? E aí, né, fazendo com que a potência reativa seja a máxima, se você tiver ele nos 90 graus, porque sempre nunca você vai ter a potência completa, né? Porque, como eu falei, quando um estiver no pico, o outro é igual a zero. No nosso copo de chopp, né, a potência, você olhou para o copo de chopp e aparentemente você tinha um copo inteiro para beber. Mas analisando melhor, você sabe que esse colarinho, essa espuma, ela não é chopp. Isso é apenas ali um elemento para dar uma cremosidade, para dar um efeito nesse chopp. Então isso você não consegue aproveitar, você não vai conseguir usufruir essa espuma como chopp. Então isso, na verdade, embora tenha o seu papel dentro do copo de chopp, ele não vai ser útil, né, para você, não vai ser convertido em chopp na hora que você for tomar. Então, a princípio, isso aqui vai ser perdido, né? Ou seja, é equivalente à nossa potência reativa. Então, em termos aparentes, né, você tem um copo inteiro de chopp, mas você vai perder uma parte dele que é equivalente à nossa potência reativa, né? Lembrando que nós vamos representar pela letra Q e vai ser, a unidade é volt-ampere reativo, VAR, tá? Essa então é a nossa potência reativa. E aí sobrou a nossa última, né, potência, que é a nossa potência ativa, né? Quem é a nossa potência ativa? Tá? Nós vamos aí então representar pela letra P, né, a nossa potência ativa. Essa potência ativa, ela também é conhecida como potência real, também é conhecida como potência útil. Então, em algumas literaturas, o pessoal não chama de potência ativa, chama de potência real ou chama de potência útil. Essa potência ativa, ela é a parcela de potência recebida que se transforma em trabalho. Então, realmente, a potência ativa é aquela que, quando você tinha a potência aparente, você olhou para a potência aparente e falou, opa, essa é a potência que eu tenho. Fez lá tensão vezes corrente e falou, essa é a potência que eu tenho, que é dado em volt-ampere. Percebeu que tem uma parte que você desperdiçou, você não vai usar, que foi que provocou aquecimentos, que provocou outros elementos que não vão ser úteis, né, no caso para serem transformados em trabalho, e sobrou então a potência ativa, que é a potência útil, aquela que realmente vai ser recebida e aquela que realmente vai ser transformada em trabalho, aquela que realmente vai fazer com que o motor gire, com que o transformador transforme, com que a lâmpada acenda. É justamente essa potência que nós vamos poder aproveitar. Então, essa potência ativa, a unidade dela é watts, tá? Olha o watts aparecendo novamente. Então, o watts, ela é aquela potência que você aproveita, tá? Então, ela é um elemento puramente resistivo, né, em que num elemento, né, que você só tem resistência, a tensão está em fase com a corrente, né? O pico de um é igual ao pico do outro. Então, toda a potência recebida, ela é dissipada, ela é transformada em corrente, né? A tensão não é a força. Essa força vai provocar um máximo de deslocamento de elétron, né, que é a tensão de pico está em fase com a corrente de pico. Então, toda a potência recebida ela vai ser dissipada. Portanto, a potência ativa ela é a máxima nos circuitos puramente resistivos. Então, se você coloca lá
um resistor, um sinal AC alimentando um resistor, a sua potência aparente vai ser igual à sua potência ativa, tá? Agora, quando você tem uma situação que não é, né, resistiva, né, se você não tem um circuito puramente resistivo, você tem cargas reativas, né, seja ela capacitiva ou seja ela indutiva, nesse caso a potência ativa vai ser menor, tá? A potência reativa, a potência ativa vai ser menor do que a potência aparente, tá? E é o mais comum, né? Que a sua potência ativa, normalmente ela é menor que a sua potência aparente. Por quê? Porque parte disso realmente vai ser perdido, tá? Vai ser perdido como potência como potência reativa, tá? Então você vai desperdiçar em termos de potência reativa. E aí, pessoal, fazendo a nossa analogia, né? O que seria a nossa potência ativa no nosso copo de chopp? Justamente o chopp, né? Justamente aquilo que você vai conseguir beber, né? Então a potência ativa, dada pela letra P, cuja unidade é watts, essa potência ativa ela é realmente aquilo que você aproveita, é o líquido, né? Em relação ao nosso copo de chopp. Então, pegando de uma forma geral a nossa analogia, né? Porque facilita o entendimento, facilita o aprendizado, a gente tem lá o copo todo, é a nossa potência aparente, né? Dada pela letra S, dado em volt ampere. A espuma é a nossa potência reativa, dada pela letra Q, unidade volt ampere reativa, aquilo que você não consegue usar, aquilo que não é convertido em energia. E a potência útil, né? A nossa potência ativa, né? Também chamada de potência útil, ela é justamente o líquido, aquilo que realmente você consegue aproveitar, aquilo que você vai beber, é aquilo que vai ser entregue em termos de energia, né? Aquilo que realmente vai ser aproveitado em termos de energia, no caso da potência útil ou da nossa potência ativa, tá? Então tá aí feita a nossa analogia, né, para a gente concluir aí então esses três tipos de potência. Agora, a gente vai falar que dessas três potências, a gente consegue relacionar essas três potências da seguinte forma, tá? Através de um triângulo. E aí é importante que a gente consiga observar bem esse triângulo, tá? Então, como elas estão defasadas entre si, você tem lá cargas diferentes, você tem a carga resistiva, você tem carga reativa, você tem carga ativa, né? Então nós podemos dizer que é como se eu tivesse aqui um triângulo retângulo, né? Que é o que nós vamos chamar de triângulo das potências, né? Lembrando aqui do teorema de Pitágoras, né? Que num triângulo retângulo nós temos lá, aqui é o nosso ângulo reto, né? E aí o oposto a esse ângulo reto é a nossa hipotenusa, né? Nesse caso é o nosso S, a nossa potência aparente. E aqui, ó, nos lados aqui do nosso ângulo reto, nós temos os catetos, né? E aí o que acontece? Você tem lá o teorema de Pitágoras, que fala que S ao quadrado, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar aí da sua memória matemática, tá? Isso é importante para a gente porque realmente a nossa potência aparente ela é igual à potência ativa ao quadrado mais a minha potência reativa ao quadrado. Então o importante aqui, mais importante do que você lembrar do teorema de Pitágoras, mais importante do que você pensar a respeito do triângulo em si, é você saber que não é simplesmente uma soma, não é potência aparente igual à potência reativa mais potência ativa. E sim, o quadrado da potência aparente é igual ao quadrado da minha potência reativa mais o quadrado da minha potência reativa, tá? Então isso é importante para você, não é uma questão de soma, não é somar watts com volt ampere reativo vai ser igual a volt ampere, tá? Então isso é importante, está bem colocado para a gente nesse momento, para que a gente não confunda esses parâmetros lá no futuro. Um grande abraço a todos e bons estudos!